programa A Origem das Coisas de hoje está quente. Vamos conhecer o surgimento de um alimento muito apreciado na culinária brasileira e em várias culturas do mundo, o molho de pimenta. Segundo os especialistas, o primeiro registro do molho de pimenta é de 1868, quando o norte-americano Edmund McLane colocou uma quantidade de pimenta tabasco em barris de carvalho com sal e vinagre. O produto virou um sucesso, sendo vendido em mais de 160 países. Então, separe o copo de água e confira a origem do molho de pimenta. A origem histórica do molho de pimenta, que consta registrado, foi em 1868, que Edmundo McLane, ele nos Estados Unidos, né, na ilha de Avery, ele resolveu colocar pimentas tabasco, ou seja, malaguetas, né, que elas são da mesma espécie Capsicum frutense, em barris de carvalho, misturando sal e vinagre. E aí aconteceu desse líquido se soltar, formando um molho de pimenta que é da empresa Tabasco. Em 1980, um vietnamita chamado David Tram, ele foi para Los Angeles e ele misturou pimentas jalapeno vermelhas com alho, sal, vinagre e muito açúcar. E ele criou um molho sriracha, que hoje é conhecido mundialmente. E esse molho, ele foi tirado de uma cidade em homenagem que ela tinha esse nome, Sriracha. Nessa diferença de 1868 a 1980, existe um longo tempo, né, entre um registro e outro. Porém, se houve outros, e com certeza houve outros molhos de pimenta nesse meio termo, não foram registrados. O molho de pimenta, ele consiste em pimentas, né? Normalmente usa-se vinagre de álcool, especiarias como sal, açúcar, canela, cravo, ervas em geral e a goma xantana, que é um espessante natural que é utilizado em molhos de pimenta. As técnicas de evolução para a fabricação de molho de pimenta, elas cresceram demais, né? Antigamente se batia um molho no liquidificador e envasava. Hoje não, hoje existem grandes máquinas, né? Tem empresas enormes. A própria Tabasco mesmo é uma empresa mundial com maquinários incríveis. Envasadoras, enchedoras, panelas giratórias, lacradoras. Então, assim, o crescimento em máquinas é muito grande. As culturas antigas mais conhecidas foram os índios, né? A pimenta, um registro que eu conheço é que ela existe 7.000 anos antes de Cristo. Foram descobertas, inclusive Cristóvão Colombo foi uma pessoa que falou muito sobre pimenta na sua história, porém ele falava muito do gênero piper, né, que são as pimentas pretas, que são diferentes das pimentas do gênero capsicum, que são as pimentas vermelhas, amarelas, marrons, enfim, que são frutos, né? E aí foi estudado que os índios usavam muito pimenta e usam até hoje, né? Os índios usam pimentas, inclusive em rituais, medicinalmente eles usam. Ela é comprovadamente afrodisíaca e os índios usam muito. São os povos que mais usam pimentas. Mas existe gente na Ásia que utiliza demais pimenta também. A pimenta ainda
ela, em vários lugares do mundo, principalmente a pimenta vermelha, existe um preconceito, vamos falar assim, de ardor, de a pessoa usar no filho quando falou um palavrão, e aí a pessoa tem medo. Tem a cultura também, por exemplo, na Itália mesmo, eles não têm cultura de comer pimenta vermelha, assim, mais a pimenta do gênero piper, que é a pimenta do reino, a pimenta preta, né? Piper nigrum. E tem vários lugares no mundo que não se come, não tem costume de comer pimenta, né? Que não se come. Algumas pessoas comem, mas não se tem o costume, né? E aqui no Brasil, a gente tem algumas cidades que se come muita pimenta, porém tem lugares que não se come. No sul mesmo, a gente tem várias cidades do sul que não tem costume de comer pimenta. Então, eu acho que foi um fator importante ter essa construção de novos molhos, que nem o caso da gente aqui da Queen of Peppers. Nós trabalhamos com molhos de pimenta com sabores, né? Não utilizamos só o ardor das pimentas, nós utilizamos sabor também. Então a gente agrada muito os clientes, até mesmo as pessoas que não comem pimenta acabam gostando dos nossos produtos. E a gente vai fazer, por exemplo, feiras, a gente leva a nossa goiabada picante, que ela é muito saborosa. A gente tem o mostardalho, que é um molho que leva mostarda, alho e pimenta. Então a gente quebra esse paradigma de que pimenta só arde. Não só a nossa empresa Queen of Peppers, mas várias empresas fazem isso hoje em dia. Porque é mais fácil que as pessoas gostem do sabor e deixem o ardor em segundo plano para poder consumir mais pimenta. E isso fez com que as pessoas consumissem mais pimenta. Meu nome é Jerônimo Ritter, tenho 27 anos e sou cofundador da Chili Brothers Pimentas. A Chili Brothers começou por volta de 2018, depois que eu e o meu primeiro sócio ali, o Lucas, a gente começou a produzir os nossos próprios molhos de pimenta, da nossa vontade de ter os nossos próprios molhos. A gente começou a cultivar pimentas de umas sementes que a gente comprou na internet e vendo a possibilidade de criar um negócio, vendo que realmente poderia haver futuro nessa área, começamos a levar a sério e os nossos amigos sempre dando um suporte bom nos fizeram atravessar esses anos aí com bastante sucesso no caminho. Nos últimos anos, principalmente nos últimos meses, as vendas através do nosso site vêm aumentando muito. E isso a gente acha muito legal porque a gente consegue abranger praticamente o Brasil inteiro hoje. Os nossos envios online aqui acontecem para todos os estados e isso tem feito com que os nossos produtos cheguem a mais pessoas aí, com certeza. Hoje nós possuímos mais de 40 produtos, além de molhos de pimenta, geleias, sweet chilies, conservas, picles, sais temperados, temperos. E dentro dessa linha a gente usa 12 espécies diferentes de pimenta. Algumas delas a gente tem noção de que somos os únicos produtores aqui no Brasil. E essa linha grande com variedades de pimentas exóticas de todas as partes do mundo e de diversos níveis de picância, eles são um grande diferencial da nossa empresa aqui, poder oferecer para os clientes todas essas opções. Hoje nós temos o molho da pimenta mais forte do mundo, que é a Carolina Reaper. Essa vende só pelo título de ser realmente a pimenta mais forte. É uma pimenta bem difícil de produzir, mas a gente aqui tem o know-how já de como fazer, de muitos anos já tentando, e na tentativa e erro a gente vai aprendendo. Então esse é um dos mais vendidos. Mas a nossa linha de geleias, sweet chilies e principalmente de molhos mais suaves, a gente teve essa sacada de que o público consegue se sentir mais à vontade para experimentar. Às vezes uma pessoa que tem resistência, diz que não gosta de pimenta, entra nesse mundo pelas mais suaves e depois não consegue mais largar. Então, reconhecendo o nosso público, principalmente aqui do Rio Grande do Sul, que é um público que não tem tanta familiaridade com pimentas e comidas apimentadas assim, foi como a gente fez para conseguir chegar nesse pessoal com mais facilidade. Nós temos, além de alguns representantes que fazem a venda local aqui, hoje nós somos 3 sócios e 2 funcionários aqui dentro da fábrica. E nós temos mais alguns funcionários que cuidam da parte da plantação. Aí, aqui hoje nós somos então
um cozinheiro, um auxiliar e nós 3 os sócios que gerenciamos aqui a parte de logística, financeiro, expedição e toda essa parte de criação e direção da empresa. Nós somos os produtores da nossa matéria-prima, plantamos aqui em Maquiné mesmo. Hoje nós contamos com 6 estufas, se eu não me engano até mais, inclusive tem que ver como é que está essa parte. A gente consegue produzir essas 12 espécies de pimenta aqui hoje, todas feitas sob os nossos cuidados, das formas que a gente gostaria, sem uso de agrotóxico, tudo feito à mão, um cultivo bem familiar. Inclusive é o meu pai que faz essa parte do cultivo aqui pra gente, que possibilita a gente ter esse contato bem próximo com a plantação, conseguindo alinhar bem as questões de plantação, com venda, com a produção, com a criação de novos produtos, que é um desafio bem grande. Gerenciar essa parte mais orgânica com uma métrica de vendas que é difícil até às vezes de conseguir mensurar, né? Que a gente precisa ter uma ideia de o que vai crescer e qual é a época do ano que a gente está para poder saber se a produção vai dar conta da demanda e tudo mais. As pimentas produzem mais nas épocas quentes, que aqui no Rio Grande do Sul é uma faixa de meses bem curta, mas a gente desenvolveu uma forma de armazenar as pimentas em forma de pasta nos nossos freezers já pré-processadas, onde a gente consegue manter elas refrigeradas por até 2 anos, que nos dá uma flexibilidade nessa questão da produção, de gerenciar a produção das pimentas com as vendas, né? Com essa pasta que a gente já processa e conserva elas aqui, a gente consegue fazer praticamente todas as nossas receitas, depois adicionando os outros ingredientes que não são nada mais nada menos do que vinagre, sal e açúcar. Alguns levam óleo, outros levam alguns outros temperos, açúcar mascavo, alho, mas são todos produtos bem naturais, a gente não usa nenhum tipo de espessante, nenhum tipo de corante, nenhum tipo de conservante, nada. Os molhos são 100% naturais. O que garante a durabilidade e a qualidade deles realmente é o processo de produção. Hoje, tanto o engarrafamento como o rotulamento, essa parte de inspeção, é tudo feito manual. A gente não tem máquinas aqui ainda, nem envasadora, nem nada do tipo. Desde o cozimento, a preparação dos frascos, o envase, a finalização e a expedição também é tudo feito manual e conferido por nós. Como a nossa produção ela ainda não é muito grande, a gente consegue fazer esse controle bem fino, tendo bastante cuidado em toda a produção, sempre reservando algumas unidades de todos os lotes para a gente poder identificar qualquer problema que venha acontecer. Alguns produtos ao longo da nossa história a gente chegou a tirar de linha durante algum tempo por não estar cumprindo com os requisitos que a gente gostaria, mas isso com um bom tempo de estudo e testes a gente consegue geralmente resolver e hoje não temos nenhum tipo de problema com isso. Os produtos sempre são bem vistos e o pessoal tem gostado bastante. Tudo na empresa começou porque a gente sempre gostou muito de pimenta. Realmente a gente amava a pimenta e todas essas espécies, as variedades, as diferentes características dela ali sempre chamaram muita atenção da gente. Então o nosso sonho começou assim, quando eu comprei um kit de sementes de pimenta na internet lá em 2017. Tudo na empresa começou porque a gente sempre gostou muito de pimenta. Realmente a gente amava a pimenta e todas essas espécies, as variedades, as diferentes características dela ali sempre chamaram muita atenção da gente. Então o nosso sonho começou assim, quando eu comprei um kit de sementes de pimenta na internet lá em 2017. E antes de chegar, mostrei pro Lucas que eu tinha comprado, ele achou muito legal e comprou um kit para ele também. Aí quando chegou, a gente plantou tudo aquilo, as pimentas vieram bonitas, começaram a produzir e a gente tinha um monte de pimenta e não sabia o que fazer. E foi por isso que a gente teve a ideia de começar os molhos. Mas são plantas que realmente não tem muito a ver com o clima no Rio Grande do Sul, né? A gente consegue adaptar aqui com o uso de estufas e tudo mais, são plantas bem do verão, bem do calor, mas a gente consegue fazer elas produzir bem.
A gente tem variedades aqui dos mais variados tipos, desde as mais suaves até as pimentas mais fortes do mundo, como a Carolina Reaper, que hoje é a pimenta mais forte que existe. E no nosso site também, ultimamente, a gente vem vendendo muito bem as sementes de pimenta, para o pessoal que, como nós, gostaria de cultivar suas pimentas em casa. É um hobby bem desafiador, né? Como plantar qualquer coisa, existe uma parcela de cuidado a mais ali que a pessoa tem que ter, mas nós já descobrimos um nicho também muito legal que está aí nessa venda das sementes, né? Então a gente oferece lá sementes de pimentas exóticas, ornamentais, de formatos diferentes, de cores diferentes, para o pessoal ter a experiência que a gente teve no início da empresa e poder passar mais ou menos o que a gente passou. Porque apesar de difícil e desafiador, é uma tarefa muito gratificante produzir as próprias pimentas e começar a fazer as coisas com elas, experimentar os sabores diferentes e tudo mais. O nosso público, a gente nota que é um público mais jovem, são pessoas que já entendem um pouco mais de gastronomia, muitas vezes já conhecem as espécies ou grande parte delas e sabem como vão utilizar, sabem o que estão comprando e querem experimentar, ter uma ideia, fazer as próprias harmonizações em casa e tudo mais. Além desse público, a gente entrou em todo o público da gastronomia, do churrasco, que é forte aqui no Rio Grande do Sul. Esse público também nos alavancou muito, né? Porque aqui é uma cultura fortíssima. Mas os molhos, principalmente dessa linha tradicional, por serem molhos 100% naturais, não terem aditivos, não terem nada, eles são muito pouco calóricos e, de certa forma, até termogênicos. Então, isso não era previsto por nós, mas a gente foi abraçado pela galera maromba, galera da academia, que faz dieta, galera que compete. Esse pessoal aí abraçou realmente a nossa empresa. Hoje eu tenho amigos, fiz amigos nessa área que são atletas, influenciadores, que utilizam nossos produtos, inclusive na época antes de competir, quando eles não podem comer praticamente mais nada. Tá lá a pimenta botando um pouquinho de sabor, um pouquinho de graça naquele frango, no arroz que eles comem lá. Então, além de ser um público muito legal, muito engajado, é um público onde os influenciadores têm voz muito ativa. Então, eles entram em contato com nós, muitas vezes a gente manda brindes para eles, produtos de presente, e só por eles utilizarem e, eventualmente, de tanto gostarem da nossa marca, sabe? Não é nenhuma questão monetizada, paga, não é nenhum patrocínio em si, mas só de eles usarem, assim, a gente conseguiu se fortalecer bem nesse meio. Hoje a nossa capacidade média de produção é de mais ou menos 20 mil frascos por mês. A gente ainda não tem essa demanda toda, mas caso necessário estamos prontos para produzir e a plantação nos proporciona esse volume. Os produtos finais eles são aqui gerenciados pela plataforma que a gente usa online hoje. Todos os processos são online, então todos os vendedores aqui, quando fazem um pedido ou quando ocorre uma venda no site, já é descontado automaticamente do estoque. Isso faz com que a gente tenha um controle em tempo real, seja lá onde a gente for, a gente consegue estar olhando esse estoque e tendo uma noção do que vai ser produzido no dia e qual vai ser a fila de produção que a gente vai colocar para a semana. Isso nos faz ter a possibilidade de ter um estoque bem reduzido, bem enxuto, que faz com que a gente sempre entregue os produtos mais frescos possíveis para o cliente. Isso é uma adição da tecnologia que resulta em um produto mais fresco para o cliente, chegando mais novinho, com mais qualidade ainda. O principal desafio realmente é organizar o que vai sair da plantação com o que a gente vai consumir ao longo daquele ano. Então, ano após ano, a gente vem afinando isso e acertando as quantidades que a gente precisa plantar lá para ter uma colheita que vá dar conta dos meses que são mais frios aqui. Mas isso já vem sendo bem trabalhado. A gente está conseguindo fazer com que tudo dê certo e que a gente fique sem faltar nenhum produto. É muito raro a gente ficar com produto faltando no nosso estoque, porque hoje a gente tem essa produção bem robusta e bem gerenciada lá para poder fornecer para a gente todos os frutos que a gente precisar, das espécies que a gente precisar. Hoje a nossa maior parcela de vendas é feita através do site, o qual a gente entrega com os correios e com transportadoras privadas aqui da região. Mas as vendas locais, que são feitas pelos nossos representantes aqui na capital e na região do litoral onde a gente mora, são feitas através de transportadoras também, menores, claro. A gente tem entregadores que a gente chama, que trabalham para nós de forma terceirizada,
que conseguem fazer essa entrega de forma bem rápida e fácil. A distribuição direta da empresa hoje atende o litoral, a serra e a capital, além de outros estados e lugares mais distantes aqui do nosso estado, o qual a gente faz atendimento via WhatsApp. Se vocês entrarem em contato, vão falar diretamente comigo ou com o meu sócio Felipe. A gente faz essas vendas direto por ali mesmo e faz a entrega por transportadora. Aqui na região, serra, litoral e capital, a gente faz a entrega pelos nossos entregadores. São parceiros indispensáveis hoje para a gente fazer essa entrega o mais rápido possível e poder atender os clientes de forma ágil. Hoje, para nós, o mais importante é entregar rápido, efetuar a venda de forma ágil, para que isso já comece a vender nas prateleiras dos nossos clientes. E então, com esses entregadores, a gente consegue fazer uma entrega aqui para Porto Alegre, né, a nossa capital, em 24 horas, por exemplo. O cliente faz o pedido hoje e amanhã está chegando para ele lá. E toda essa área que a gente atende, onde a gente faz essa distribuição direta, é atendida dessa forma. Aqui com as transportadoras menores, que são os nossos entregadores, que a gente chama, eles conseguem ter essa logística bem acertada para poder fazer de forma bem rápida. Apesar de não ser comum, pois o nosso público que compra essas pimentas realmente já entende bastante de culinária, gastronomia, geralmente já tem interesse por esse assunto, então sabe o que está comprando. Se houver algum problema, se for algum produto errado, alguma coisa do tipo, a gente solicita que o cliente mande novamente, a gente analisa e se realmente for constatado que houve algum problema no envio ali, a gente manda de volta sem problema nenhum. A taxa de retorno é tão baixa que para nós praticamente não vale a pena pensar duas vezes quanto atender bem o nosso cliente. Hoje nós contamos com um sistema de CRM e um sistema de gestão também. Esse sistema de gestão gerencia todo o nosso estoque, as contas a receber, contas a pagar, as vendas dos vendedores e também a parte de emissão de notas fiscais. Além dessas plataformas, nós utilizamos a plataforma que faz as vendas no site, né? Que seria um marketplace próprio nosso hoje, o nosso site, além de vender em outros marketplaces como o Mercado Livre, Amazon e Shopee. A gente começou em 2018, então significa que nós atravessamos uma pandemia, né? Ainda bem que nós éramos bem pequenos na época, conseguimos reduzir a produção, reduzir os custos e não quebramos. Continuamos vendendo pouco naquela época, praticamente nada, mas foi uma parte importante na nossa história para a gente se reinventar. Foi quando a gente se fechou dentro da fábrica e nasceram vários produtos legais que hoje são sucesso, porque a gente realmente teve muito tempo livre, não tínhamos demanda e a gente queria estar trabalhando na empresa. Então a gente se pegou nessa parte de criação de novos produtos e hoje a gente então tem uma linha bem desenvolvida muito por causa dessa época, que apesar de ter sido uma época ruim para a gente, nesse âmbito foi positivo. Mas outros desafios como a parte de crédito, nós nunca obtivemos nenhum crédito para injeção direto aqui na empresa, foi sempre o nosso lucro reinvestido. Então, apesar de ser mais devagar, foi um crescimento sólido, a gente foi acompanhando o crescimento da empresa com o nosso crescimento pessoal, a gente foi aprendendo ao longo do caminho, cometendo pequenos erros que são melhores do que cometer grandes erros e isso nos fez então ter hoje a empresa da forma como a gente queria e conseguir manter as coisas da forma que estão hoje. Como são muitas espécies que a gente planta hoje, a gente quer expandir isso, né? Nós estamos atualmente plantando 12 espécies de pimenta, a gente pretende expandir até no mínimo 20 para o ano que vem. Então a gente vai terceirizar o plantio de algumas espécies que não se adaptam muito bem ao nosso clima, como por exemplo a Jamaican Yellow, que é um sucesso de vendas, é uma pimenta maravilhosa, mas ela não produz muito bem aqui. Então nós estamos terceirizando o plantio com pessoas de São Paulo que plantam nos nossos moldes, mas nós também temos outros plantadores aqui na região, como na região de Santa Cruz do Sul, aqui no Rio Grande do Sul, que fazem essa produção de algumas espécies específicas para nós. Já outras, como por exemplo a pimenta rocoto, que é uma pimenta peruana, que é muito procurada, eu acredito que nós somos um dos poucos que produzem ela no Brasil hoje, se adaptou perfeitamente ao clima aqui de Maquiné. Clima mais frio, com bastante chuva. Isso proporciona uma produção de pimentas rocoto o ano inteiro. Ela produz tanto no verão quanto no inverno, por ter se adaptado tão bem ao nosso clima.